Faça alguma coisa todos os dias que te assuste. Idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. A ideia desse vídeo surgiu com aquela música Sunscreen, quem conhece? Tem uma parte dela que fala assim: Do one thing every day that scares you. Outro dia eu estava no carro ouvindo essa música que eu ouço regularmente e fiz uns stories. Coloquei esse trechinho e perguntei quem gostaria de ouvir mais sobre esse tema. Faça alguma coisa todos os dias que te assuste. E muita gente respondeu que sim. Então isso virou um vídeo. E qual é a minha experiência pessoal sobre fazer alguma coisa todos os dias que me assuste? Eu já contei por aqui, lá no comecinho do canal, numa live que eu fiz sobre início de carreira, que logo que eu me formei, eu me mudei para a Espanha. Eu morei durante 2 anos e meio na Espanha, trabalhei em escritórios de arquitetura e também fiz o meu mestrado em arquitetura sustentável. Quando eu cheguei, eu me matriculei num curso de espanhol para aprender o espanhol, que eu falava muito pouco, eu não conhecia ninguém lá. Então eu fiz o meu currículo, imprimi esse currículo e bati na porta de vários escritórios, entregando o currículo pessoalmente. Essa história de e-mail ainda estava começando, não era uma coisa muito normal, então a opção que eu tinha era ir pessoalmente. Fazendo isso, alguns dias depois eu consegui um trabalho em um escritório de arquitetura em Barcelona. Eu cheguei para a entrevista colocando a maior banca. Me apresentei como arquiteta formada, que já tinha experiência, trabalhei durante a minha faculdade quase toda. Falei que eu estava muito qualificada para aquele trabalho, que eu poderia agregar muito. Enfim, toda aquela apresentação que a gente deve fazer ao se candidatar a uma vaga. E fui contratada. O que aconteceu foi que após começar a trabalhar, eu percebi que eu não estava tão pronta para desenvolver aquelas atividades como eu achava que eu estava. As coisas eram um pouco diferentes da forma como são feitas aqui no Brasil. O nível de desenho, de projeto executivo era muito avançado. Um nível de detalhamento que eu nunca tinha sequer visto. Às vezes eu abria algum desenho, algum projeto para mexer e, sério, gente, eu passava horas para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Entender aquele desenho. Com isso aconteceu que eu comecei a me apavorar um pouco. Isso começou a me gerar um medo e um desconforto muito grande, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma, eu sempre cobrei muito que eu atendesse devidamente a tudo aquilo que eu me propus a fazer, e quando eu percebi que aquilo seria mais difícil do que eu imaginava, aquilo me desequilibrou um pouco. Foi muito difícil, eu fiquei muitos meses trabalhando nesse escritório. Todos os dias, quando eu acordava, eu pensava, meu Deus, hoje eu não vou. Sabe criança que inventa que tá doente para não ir para a escola? Era mais ou menos isso. Eu tinha vontade de todos os dias inventar uma desculpa para não ir trabalhar. Mas eu ia, e eu ia por vários motivos. Primeiro, porque eu não iria desistir daquilo tão facilmente. Eu sabia que aquilo seria uma oportunidade grande de aprendizado para mim. Segundo, porque financeiramente eu também precisava daquele salário. E talvez trocar de emprego não fosse uma coisa tão fácil. Eu já tinha dado muita sorte de conseguir um emprego tão rápido. Então era isso que eu tinha e foi isso que eu fiz durante muitos meses. Eu não posso dizer que no final das contas eu consegui me colocar ali dentro daquele escritório como eu me gostaria. Alguma coisa na relação com os meus chefes não fluía tão bem, eu me sentia travada. Eu sentia que eles esperavam mais de mim, eu sabia que eu podia fazer mais, mas eu não conseguia mostrar como, mas eu pelo menos conseguia fazer o necessário. Eu não fui além, mas eu cumpri a minha função. Claro que com o tempo eu fui ficando mais experiente, eu fui entendendo mais, eu fui crescendo e eu fui adquirindo segurança. Depois de 1 ano e meio em Barcelona, eu me mudei para Madrid para fazer um mestrado. Fiquei alguns meses sem trabalhar, era um mestrado intensivo, eu fiquei 6 meses praticamente estudando de segunda a sábado, mas depois, quando algumas matérias acabaram, eu tinha tempo livre para voltar a trabalhar. E eu consegui um trabalho em outro escritório de arquitetura em Madrid. Quando eu fiz a entrevista para essa vaga, eu descobri que eles estavam precisando de uma pessoa para fazer uma espécie de coordenação interna do escritório, para gerenciar todos os projetos que estavam em andamento, acompanhando o desenvolvimento disso com todos os profissionais, estagiários e arquitetos já formados. No escritório tinham profissionais que eram espanhóis, mas também algumas pessoas de fora. Agora vocês imaginem, se depois da experiência traumática que eu tive em Barcelona, se eu teria coragem de me arriscar uma vaga desse tipo. E eu tive. Eu fui e posso dizer que eu fui muito bem sucedida nesse trabalho. A minha postura foi outra, eu já tinha mais segurança. Claro que eu cometi alguns deslizes, a gente está sempre aprendendo. Eu precisava do suporte do meu chefe, mas é isso aí, trabalhar é isso.
Ele estava lá para isso mesmo. Eu consegui desenvolver a minha função e aí eu já ia feliz para o escritório, eu já ia contente, motivada, segura do que eu estava fazendo e mais apta para desenvolver aquela função. Se eu tivesse desistido da experiência anterior em Barcelona, porque ela estava sendo muito difícil e muito sofrida para mim, certamente eu não teria conseguido esse trabalho. Eu mesma não teria me arriscado para essa nova vaga. Desde que eu comecei a montar a Masterclass Ninja 20 em 2 Gestão na Prática, eu tenho falado muito sobre esse tema, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Tudo isso que eu estou falando nessa série, Arquitetos de Sucesso, faz parte também do nosso processo de gestão, porque fazer gestão é sim controlar os nossos processos, é ter tudo mapeado, ter as informações registradas, mas é também sobre posicionamento, sobre como a gente se coloca, sobre como a gente vence os desafios, como a gente se arrisca a fazer alguma coisa que a gente não tinha feito antes. É assim que a gente cresce e é assim que a gente se desafia a fazer novos projetos. Se você está gostando dessa série, me conta nos comentários e inclusive me dê sugestões de novos conteúdos para eu trazer por aqui. Se você gostou disso tudo que você ouviu aqui hoje e se está pronto para fazer alguma coisa que te amedronte todos os dias, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.